Eu gostaria de ler para nós começarmos aqui o nosso estudo. João, Manuel, capítulo 6. A partir do versículo 66 até o 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Santo Espírito, esta é a Tua palavra, por isso em nome do Senhor Jesus Cristo, como o Eric clamou aqui, Senhor, vivifica a Tua palavra, Senhor, e revela a Tua palavra a cada um de nós. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por cada um dos Teus aqui, Senhor. Nós Te amamos, nós dependemos de Ti, Senhor. E nós confessamos isso. Dá-nos, Senhor, um espírito de intrepidez, de saber, Senhor, que as portas do inferno são Suas últimas defesas, que o Senhor nos chama como igreja, Senhor, para ir contra, que o Senhor nos chama, Senhor, a ir ao encontro, que o Senhor nos chama, Senhor, a ser sal e luz, a ser instrumentos do Senhor, para a manifestação e o anúncio do Teu reino a todos. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Na semana passada, pela manhã, eu falando sobre o texto de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6, a gente não precisa ir lá, mas Paulo está admirado com algo que está acontecendo. Ele havia pregado, então, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, em toda aquela região, e de repente começou a haver uma subversão ali. O evangelho começou a ser mudado, a ser substituído, a ser mesclado. E por um grupo claro de identificar dentro da carta aos Gálatas, que é o grupo dos judaizantes. Então estavam querendo colocar Jesus Cristo mais alguma coisa, e nesse caso era Jesus Cristo mais a lei mosaica. E Paulo então se admira. E a minha fala naquele dia era justamente no sentido de pensar juntamente com a igreja a falta ou aquilo que o mundo tem feito conosco, tirando de nós a capacidade de espanto e de indignação. Nós, hoje em dia, parece que poucas coisas nos indignam de fato. A gente até tem aquele olhar assim de, que é isso? Que coisa louca. Aí no minuto seguinte a gente fala assim, dá meu copo de Coca-Cola, vai. Esse bife eu gosto bem passado. A gente já esquece daquilo. Eu não sei o que está acontecendo, mas esses dias eu acordei pela manhã e eu fui tomar café. Enquanto isso eu liguei o jornal e eu fiquei vendo algumas coisas. E eu olhei para aquelas situações e eu olhei também para a minha realidade, as lutas que enfrento dentro de mim. E um clamor surgiu no meu coração do tipo assim, Senhor, volta. Porque é um absurdo a gente conviver com o que a gente está convivendo. Alguém que entra para assaltar uma pessoa, uma mulher, e em vendo que a quantia na sua conta não satisfaz a minha ganância, eu simplesmente ateio fogo a esta pessoa. Uma das coisas que me chocou demais foi aquele menininho que a manicure matou, entrando com as próprias pernas dentro daquele hotel. E você vê assim, como é que o que nós viramos, aonde nós chegamos, né? Para onde nós iremos mais, né? Isso nos incomoda, mas daqui a pouco o dia já é outro, a gente já não liga mais, e também a gente não se mobiliza, não faz nada, não dá um grito, nós não nos envolvemos com essas questões. E por que disso, né?
E hoje eu gostaria, naquele momento eu falei um pouco dessa indignação, ou desta falta de capacidade de nos indignar acerca de tudo que está à nossa volta. E também no que concerne ao Evangelho de Jesus Cristo, nós olhamos à nossa volta e existe uma estrutura toda montada, implantada e que tem escravizado as pessoas, e que tem feito e causado mal às pessoas, e que tem omitido o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, substituindo por um outro Evangelho, aquilo que Paulo vai dizer que não é outro, mas há alguns que se entremeteram no nosso meio e querem perverter o Evangelho, e nos calaram a boca. Nos calaram a boca com o discurso da tolerância cristã, onde eu e você não podemos falar nada, porque não nos cabe julgar. E nós enfatizamos naquele dia que não, a palavra de Deus nos manda julgar esse tipo de coisa. Ela diz que fale 2, no máximo 3, os outros julguem. Quando se está falando acerca da palavra de Deus, o profeta está o tempo inteiro sob suspeita. Ele está sob o olhar da igreja. E a igreja, como a palavra de Deus vai dizer, tem a unção do Espírito Santo de Deus. E ela não lhe é dada para que a gente simplesmente dê a nota a esta pregação. Ela é dada para que ela venha trabalhar primeiramente no nosso coração. E a partir do trabalho que ela fizer no nosso coração, ela nos chama a responsabilidade de igreja. Por que nós somos igreja? Por que Deus me salvou? Por que Deus nos reúne? Por que Deus nos faz um corpo? Deus tem um objetivo, Deus está agindo nesse mundo. E Deus faz isso através da sua igreja. Afinal de contas, Ele nos chamou de corpo dele. E nós fazemos tudo o que a nossa cabeça diz através do nosso corpo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja e chama a sua igreja a ser o seu corpo, a ser chamada, a ser luz, a ser sal deste mundo. Mas isso envolve algumas questões e nós queremos trabalhar um pouquinho com isso nessa noite. O texto que nós lemos fala de um momento onde os discípulos de Jesus estão em xeque. E o texto começa dizendo: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disto, o quê? Bom, esta é uma passagem que se encontra no Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém, de repente ele resolve subir o Rio Jordão e chega até o Mar da Galileia. E ali em Tiberíades, ele é cercado por uma multidão de pessoas que sabem dos seus sinais, sabem das coisas que Jesus fez, ouviu falar, dizer, e então seguem Jesus por causa destes sinais. E de repente Jesus os vê faminto, o dia está chegando ao fim, e Jesus então faz uma pergunta aos seus discípulos: como é que a gente vai fazer para comprar comida para essa turma toda? O texto vai nos ensinar que Jesus sabia o que estava no seu coração. Ele estava simplesmente trabalhando didaticamente com os seus discípulos. Até que alguém lhe dá uma notícia: tem um rapazinho aqui que tem uns pães, uns peixes e tal. E Jesus diz então: traz para mim. E então ali há a multiplicação dos pães. As pessoas comem o quanto puderam comer. E no final sobraram 12 cestos cheios. Mas aí você percebe um movimento da parte de Jesus e o seu grupo. Jesus pede que os seus discípulos atravessem então o Mar da Galileia em direção a Cafarnaum. E atravessem à vista de todos. E eles tomam um barco então e saem, enquanto isso Jesus fica. Jesus fica no monte. E esse grupo fica ali esperando Jesus. Mas Jesus, quando escurece, quando vem a noite, Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos, mas ele não toma nenhum barco, ele simplesmente atravessa por sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. No outro dia, eu já falei sobre esse texto aqui, as pessoas ficam incomodadas, esperando Jesus, mas Jesus não aparece, e de repente elas dão por si de que Jesus não está mais ali. Então elas resolvem ir atrás de Jesus, e a coisa que lhes prende é o barquinho de Jesus que estava ali. Claramente há uma manifestação, um jeito. Jesus bolou uma ideia.
de despistar aquele povo, mas aquele povo não se deu por vencido, continuou indo atrás de Jesus Cristo. E chegou lá, como é que o senhor veio parar aqui e tal, e coisa e tal, e Jesus já começa dizendo que, bom, vocês não estão vindo atrás de mim por causa dos sinais mais, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram e se fartaram. Então eles sugerem para Jesus um questionamento para pôr Jesus talvez, para produzir em Jesus talvez uma carência e uma necessidade de provar quem ele era. E eles então dizem o seguinte: bom, nós temos uma moeda para lhe oferecer aqui. Que moeda é esta? Nós temos uma moeda que é a nossa credibilidade em você. Nós queremos aqui este povo todo encorpar, aumentar as trincheiras das pessoas que professam a sua fé em você. Mas nós precisamos que você nos dê um sinal. Nós precisamos que você faça um sinal. E Jesus não entra por aí. E eles ainda assim sugerem que tipo de sinal poderia ser propício àquele momento. E o sinal seria então a produção de mais pão. Por que você não faz pão como Moisés? Moisés deu o pão lá no deserto. Por que você não faz a mesma coisa? Então Jesus vai dizendo, ó, é o seguinte, brother. Não foi Moisés quem deu pão foi meu pai, e esse pão sou eu, e o que é necessário é que vocês comam desse pão. Que vocês comam da minha carne, que vocês bebam do meu sangue. Jesus Cristo está dizendo de uma comunhão, de se tornar um com Jesus, de ser parte da sua carne, ser parte do seu sangue, de se alimentar de Jesus. As pessoas às vezes acham que comunhão é o simples fato de falar. Com quantas pessoas você fala daqui para fora? Com quantas pessoas você conversa se escondendo? Com quantas pessoas de fato você conversa e tem comunhão? Com quantas pessoas você de fato é capaz de ser você? Comunhão é quando nós temos o mesmo pensamento, o mesmo espírito, a mesma razão, quando nós somos um. É isso que nos faz ter comunhão com Deus, ser um com Deus. E Jesus fala, para isso é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, por causa deste discurso, muitos dos seus discípulos resolveram abandoná-lo. Não vamos mais caminhar. E Jesus então olha para os seus e fala, vocês não querem ir também? E eles falam assim, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Nós reconhecemos que o Senhor é o justo de Deus, é o Filho de Deus. Isto é dito, mas isso já havia sido dito antes. Se nós formos para o capítulo 16 de Mateus, vamos ler do 13 ao 18, Manuel, fazendo um favor? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui tem algumas informações importantes para nós. A primeira delas, Jesus está então querendo saber o que o povo diz ser ele. O que o povo diz ser o Filho do Homem? Jesus está fazendo aqui uma enquete. Jesus quer saber a opinião das pessoas ao seu respeito. O que o homem entende ser
o homem? O que um ser natural, o que o homem natural consegue discernir de mim naturalmente? O que diz o povo ser o filho do homem? E as pessoas então começam a manifestar as suas opiniões, sempre associando Jesus a um dos profetas, Elias, Jeremias. E é interessante que Jesus não se manifesta, não dá nenhuma opinião, nenhuma fala acerca do que esta grande maioria dizia, porque aqui é esta igreja maior. A impressão que há aqui é que há uma divisão entre aquilo que a massa pensa e aquilo que os discípulos de Jesus pensam. E aqui nós precisamos pensar enquanto igreja, porque nós temos uma igreja enorme do ponto de vista numérico. Hoje a igreja que mais cresce no Brasil é a dita igreja evangélica. Cada dia que você vai tentar contar esse povo já aumentou. Mas não vamos só falar dos evangélicos, vamos falar dos cristãos em geral. É enorme a quantidade de cristãos. Mas será que todos tenham esta percepção de Jesus que Pedro vai demonstrar num segundo momento? Em primeiro momento, o que acontece é esta opinião geral, capaz de ser obtida a partir de uma análise simples, aquilo que os olhos podem ver, aquilo que é extraordinário, aquilo que chega a nos encantar do ponto de vista da beleza, do poder, do conhecimento, dos milagres. Quantas pessoas seguem Jesus por causa daquilo que Jesus pode lhes dar? Quantas pessoas vão atrás de Jesus tendo em vista os benefícios que a sua relação com Jesus pode lhe trazer? Quantas pessoas, e talvez como nós temos vivido a nossa fé? Será que a nossa experiência de fé tem sido pautado em tudo aquilo que advém do nome de Jesus? Será que o que é bom para nós não é o ambiente cristão? A educação cristã? O que nos faz dizer e professar a nossa fé em Jesus? Muitas vezes aquilo que está nos motivando, e essa igreja maior está de olho sempre nestas questões. Eu preciso me poupar. Jesus serve para me poupar. Jesus serve para proteger as coisas que eu gosto. Jesus serve para me proteger. É bom andar com Jesus. As pessoas gostam dele, vão atrás dele. Ele faz milagres, ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica e alimenta uma multidão. É bom ser identificado com Jesus. É bom estar no grupo dele. As pregações dele junta muita gente. A fama dele está correndo toda Israel. É bom estar no ambiente em que Jesus está. É bom ser contado entre os amigos de Jesus. Mas de repente Jesus se volta aos seus discípulos. Porque para Jesus não interessa de fato o que a grande maioria pensa dele. Porque ele sabe quem ele é. Mas ele precisa saber o que você e eu, que nos dizemos discípulos de Jesus Cristo, pensamos dele. E aí então Pedro tem esta fala e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dizer que Jesus é o Cristo, até aí vai, porque havia toda uma expectativa messiânica, havia uma expectativa de que o Cristo viria, e o Cristo libertaria o povo da sua opressão. Mas quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo assim: Tu és Deus. Então Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, você é feliz. Você é feliz porque isso que você está falando, dizendo, carne e sangue não pode chegar a esta conclusão.
Só há uma maneira de chegar a esta conclusão, é quando isto é revelado de modo sobrenatural. Não de modo natural, não parte da sua observação, da sua admiração, da moral de Jesus, do poder de Jesus, das manifestações que Jesus pode realizar, dos benefícios que ele pode lhe trazer, mas parte de uma revelação de que diante de você está o Filho do Deus vivo, o Criador de todas as coisas, o Senhor, que é o Cristo. E isto só Deus pode nos revelar. Por isto que nós precisamos pensar a nossa fé e ver até que ponto a minha fé está sustentada naquilo que é extraordinário, naquilo que traz algum benefício para mim, naquilo que me protege, naquilo que me poupa, ou até que ponto a minha fé está sustentada em algo sobrenatural. Quando a gente tem dificuldade em entender isso, Nicodemos teve a mesma dificuldade. Quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, a um homem que era exemplo de religiosidade, exemplo de conduta moral, exemplo de empenho religioso, ele disse assim: como que pode ser isto? Pode um homem entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer sendo ele velho? A primeira coisa que nós tentamos é entender isso de modo lógico. Jesus responde: rapaz, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Olha para o vento, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A sua fé, o seu cristianismo está sustentado naquilo que você pode perceber de Jesus de forma natural, ou a sua fé está sustentada em uma revelação sobrenatural de Deus. Quando nós falamos de novo nascimento, o novo nascimento é um entrave no pé de muitos, porque novo nascimento eu não domino isto, eu não sei como é que faz isto. Eu sei que quando às vezes a gente prega as pessoas sobre novo nascimento, a primeira pergunta que vem é: como eu faço para nascer de novo? E eu não tenho essa explicação nunca. Porque nós queremos um sistema, nós queremos entender algo de forma lógica, eu quero dominar o meio, eu quero saber como é que faz o bolo. Mas então, isso é uma ação sobrenatural de Deus. Ou você e eu, nos é revelado isto, ou então não nos é. Até que ponto a minha fé tem sido sustentado naquilo que eu posso perceber de Deus e nas benesses que Jesus me traz? Ou até que ponto a mim, me foi revelado e eu posso me considerar um bem-aventurado, porque eu sei que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Essa é uma questão para a gente pensar. E por que nós precisamos pensar nisto? Porque muitas vezes a proposta de cristianismo que nos é dada é o cristianismo do poupar-se. Eu gostaria ainda em Mateus 16, lê do 21 ao 23, fazendo um favor, Manuel. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando Jesus ouviu esta fala de Pedro, a primeira, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então começa a manifestar a sua necessidade da cruz. Há uma necessidade para mim como o Cristo, porque a unção que está sobre mim é a unção para ser o último. Eu sou o Senhor. Jesus, lavando o pé, diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, de fato eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, fazei vós de igual modo. A unção que está sobre Jesus é para viabilizar todos e depois a si mesmo. A unção que está sobre Jesus é a unção para ser o Cristo, e o Cristo tem a ver com a cruz. A
Alguns teólogos vão dizer que depois do Monte da Transfiguração de Mateus 17, Jesus poderia ser assunto aos céus. Ali ele tinha sido glorificado, o Pai já havia dito que tinha todo o prazer nele. Mas João vai nos ensinar que ele mesmo diz que se ele vindo à terra, se ele caindo na terra, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Porém, se morrer, dá muito fruto. Jesus Cristo sabia que a sua missão era ser o último. Por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se da sua condição de Deus, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Os discípulos de Jesus são chamados à mesma coisa. Estão debaixo da mesma unção. Os discípulos de Jesus são aqueles que não usam do nome de Jesus para protegerem a si mesmo, para se poupar a si mesmo, porque entenderam a palavra de Deus que diz que se alguém quiser salvar a sua vida, poupar a sua vida, como é proposta aqui de Pedro, tenha compaixão de ti, poupe a ti mesmo, vai perder a sua vida. Os discípulos de Jesus são chamados a estar debaixo desta mesma unção. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar em Lucas 9, versículo 23. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e então siga-me. Há um envolvimento claro com a cruz de Jesus Cristo e o significado profundo disto. Nós, muitas vezes, vemos em Cristo a oportunidade de pouparmos. Aliás, aquilo que o Glenn falou esses dias, há uma religião que ela é pró-Jesus, mas ela é anticristo. A fala de Pedro é: poupa-te, Jesus, porque está bom do jeito que está. As pessoas gostam de você, o povo gosta de você. Quem se incomoda com você é quem está perdendo o seu status quo. Mas o povo gosta dos seus milagres, as suas pregações lotam. É bom ver você alimentando um monte de gente, é bom ver você ressuscitando morto. Para com isso, Jesus, vamos deixar desse jeito. Mas Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Fé cristã não cogita das coisas dos homens. Quem cogita das coisas dos homens são estes, os pregadores do espírito anticristo. Quem faz de Jesus um amuleto para que você possa propor a Jesus e ouvir dele então a viabilidade dessa sua proposição, dessa sua proposta, melhor dizendo. São aqueles que oram e Jesus faz. Você simplesmente coloca o que você quer, o seu plano, o seu projeto, você é Deus de si. Jesus é este viabilizador, é aquele que me agrega. Nós queremos muitas vezes toda a proteção do nome de Jesus sobre nós, mas nós não queremos o risco da cruz. Nós não queremos o risco do Cristo. Nós queremos andar com Jesus, mas se Ele for o Cristo, e se em sua missão isso envolver então a cruz, nós não queremos. Esta é a igreja da maioria, gente. E você não pode falar nada. Você não pode falar nada porque senão você vai estar julgando. Nós ligamos as nossas televisões e vemos isso aos montes. Pessoas propondo isso como se fosse o evangelho de Jesus e nós não podemos dizer nada. Em primeiro lugar, porque se você quiser dizer alguma coisa e falar alguma coisa, entenda, isto vai complicar a sua vida. É muito melhor você ir com a maré, é muito melhor você caminhar com a multidão, do que você virar nesse meio e ser um sinal para a multidão. De ser um sinal para o mundo, de ser luz para o mundo, de ser sal para o mundo, porque você vai tomar trombada. Então, parece que há aquilo que o Silas chamou, uma idolatria da salvação. As pessoas querem ir para o céu, não querem nem saber se Jesus está lá, mas querem ir para o céu. Por quê? Porque isso é o que Jesus me traz.
Mas se alguém quer ser discípulo de Jesus, Jesus disse, negue-se, dia a dia, tome a sua cruz, então siga-me. Andar com Jesus significa levar o morrer de Cristo todo lugar, em todo momento, todos os dias, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em nosso corpo que é mortal. Ser discípulo de Jesus, ser igreja de Jesus, é andar na dependência de um milagre constante, é não ter mais nada, é ser mordomo, é ser servo. Jesus o Cristo, é aquele que coloca nós em risco. E você só vai ter um lugar para se apegar. Deus, sustenta a minha vida. Na palavra de Deus, que diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Que se alguém está em Cristo, o inimigo não pode tocar. Que se alguém está em Cristo, é chegado ao tal reino de Deus, lugar onde Deus governa. Onde, como nós oramos aqui, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas se a vontade dele for diversa da minha, for diferente da minha, então você pode ficar com Jesus, mas não com Jesus o Cristo. Porque com Jesus o Cristo, com Jesus aquele que é Deus, mas que abre mão dessa condição e vai ser servo de todos, vai viabilizar a todos, para depois viabilizar a si, os seus discípulos são chamados à mesma questão. A palavra de Deus, o texto que foi lido semana passada de manhã. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Irmãos queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender a nossa responsabilidade como igreja. Nós estamos vendo uma série de situações acontecendo e aparecendo, e tudo vai surgindo, e em nós não há a possibilidade de reação, nem de posicionamento, muitas vezes. Ser discípulo de Jesus Cristo, ser uma nova criatura, ser um filho de Deus, envolve isto. Envolve ser sal e luz para o mundo. Envolve servir. Envolve levar o morrer. E levar o morrer não é só um dogma. A cruz não é um dogma. A cruz é a essência de Deus. É o jeito como Deus vive, age, é. O Deus que tem todo o poder, mas que abre mão do seu poder para ser servo de todos. E encontrar nisso contentamento, alegria, sentido para a vida. Olha para o mundo, olha para o sistema do mundo, onde você é convidado, é chamado a andar nesta multidão, nesta vastidão de gente. Todo mundo pode até usar o nome de Jesus, pode até aceitar os ritos, pode aceitar os dogmas, mas você não pode levar o discipulado de Jesus a sério. Você não pode viver na dependência de um Deus gracioso, que age em meu e em seu favor. Você não pode viver pelo milagre, pela loucura do sobrenatural de Deus, não para ressuscitar defunto, mas para fazer de um ego absoluto, um ser que ama o próximo. Um ser que está ali disposto na mão de Deus, para que Deus venha ser a vida dele, e para que Deus faça dele instrumento de vida para os outros. Aquele que tem a vida, deu a sua vida, para que os outros pudessem receber a vida que era dele. E é o mesmo que Deus quer fazer comigo e com você. Existem pessoas à nossa volta, existem circunstâncias que o Senhor nos põe, das mais singelas às mais complexas. E Deus tem um propósito, que a sua vida seja um instrumento de vida na vida do outro. Só que isto envolve compromisso, isto envolve sofrimento, abrir mão de tempo, dinheiro, abrir mão de sossego, de vontade muitas vezes. O que é o casamento? Ou o que deveria ser o casamento? Se não uma escola para isto,
para Deus nos ensinar a ser seus discípulos, para Deus viabilizar o outro em detrimento de nós, para que a minha vida sirva o outro. Mas o que o mundo propõe? Não, casamento é o seguinte: puxa para o seu lado, o outro puxa para o outro. Vai ter uma hora que esse negócio vai arrebentar. Mas é feito assim mesmo, o mundo vai dizer que é igual submarina. Até boia, mas é feito para afundar. Mas a palavra de Deus diz que não é isso não. O casamento é a oportunidade que duas pessoas que não se conheciam, passaram a se conhecer, têm agora de servir um ao outro, de encontrar contentamento nisso, com uma motivação única, o amor. E dependendo de um milagre, a vida de Deus que habita nele, para sustentar este amor em relação ao outro. Para fazer ao outro, para servir ao outro, sem que eu entenda isso como um prejuízo. Sem que eu contabilize isso. Olha o que eu fiz, olha o que eu faço, você não fez, você não faz. E Deus está nos chamando, não, filhos, é para servir. Às vezes as pessoas, você ouve aquelas histórias, eu não quero virar crente, tem que abrir mão de muita coisa. Abrir mão do quê? Infeliz. Abrir mão desta mentira? Abrir mão de uma vida que não consegue descansar? Que nada do que tem satisfaz o seu ego? Abrir mão de ser o que não é para poder agradar os outros? Abrir mão de se violentar a si mesmo, a sua alma? De ficar esquizofrênico, dividido? Onde em um lugar você é uma coisa, no outro lugar você é outra, refém da opinião dos outros? Sem entrar no descanso daquele que te chama de filho, ou que te chama para ser filho, te chama para ser herdeiro, e para anunciar neste mundo que o mundo jaz no maligno, que o mundo está em trevas, e por amor a eles, porque Deus amou o mundo. A palavra de Deus vai dizer que a criação aguarda, geme, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. Deus quer brilhar na sua face. Deus quer se manifestar através de você. Deus quer tocar o mundo. Deus quer dizer que ama as pessoas. Que esse sistema escravizador, opressor, mentiroso, não é. Que vida não é isto. Que ser gente não é isto. E Deus quer fazer isso a partir de mim e de você. Mas que para isso, meus amados, é necessário a cruz, é necessário o risco. Quando Deus chama Abraão, não lhe dá nenhuma segurança, antes lhe arranca a segurança, arranca os seus parentes, arranca a sua terra e fala: agora, querido, bem-vindo, bem-vindo a conhecer um caráter, você vai andar comigo e eu vou te ensinar o que eu sou, e eu vou fazer da sua vida um milagre. Você não consegue ter filhos, a sua mulher é estéril. Deus espera ele ficar decrépito para dar a ele um filho legítimo. Para que ficasse claro que aquilo é uma ação sobrenatural de Deus, para que Deus pudesse ser adorado. E quando esse filho já está moço, a palavra de Deus fala que Deus pede este filho em adoração, entrega. Imagine, nós queremos a relação com Deus, porque muitas vezes é bom eu ser pai de nações. É bom, é maravilhoso eu ser contado como um com Deus. Porque Ele abençoa a vida de Abraão, Ele vai abençoar a sua vida também. Você vai ter coisas, nenhum mal te sucederá. Olha para os filhos de Deus então. Olha para os apóstolos. O melhorzinho que morreu, morreu exilado. Desde frito até virar de ponta cabeça morreram. Mas cadê Deus? Deus não abençoou eles? A palavra de Deus vai dizer que o mundo não foi digno deles terem pisado nessa terra. Mas aí Deus fala a Abraão, então, sacrifica o filho. Quem falou? Da onde falou? Que garantia eu tenho? Isto é adoração. Ele deixa
os seus servos e fala assim: nós iremos ali adorar e voltaremos. O Kierkegaard vai dizer que isto é um salto no escuro. Não há nenhuma segurança. Deus nos chama a ter segurança do ponto de vista que nós entendemos o que é segurança. Muitas vezes a nossa segurança é o dinheiro que a gente tem, é a poupança que a gente faz, é o meu conhecimento, é o meu projeto. Deus nos chama a colocar a nossa vida numa rocha que é Jesus Cristo. Porque todas essas coisas, todos os que esperam nessas coisas, ou vivem angustiados, porque sabem que estão na areia, no limbo, ou ficam tentando conseguir essas coisas para lhe dar um falso sentimento de segurança. Mas a única coisa que nos dá segurança de fato é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Só que isto, irmãos, é por fé. Fé é loucura. Fé é sobrenatural. E fé é dom de Deus. Você pode ter muitas coisas, mas não permita jamais que a sua segurança esteja nessas coisas. Deus pode te dar muitas coisas segundo o propósito dele para a sua vida, mas seja um mordomo disso. Faça disso um instrumento do reino de Deus. Faça do seu conhecimento, do seu saber, um instrumento na vida de Deus, no contexto em que você está. Faça do seu dinheiro, dos seus bens, da sua vida, aquilo que Paulo vai dizer. Senhor, ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti, que é a minha maneira de cultuá-lo de forma racional. Estas coisas não lhes dão segurança, antes, pelo contrário, lhes tiram a paz, nos tiram a paz. Mas quando nós sabemos que há uma palavra de Deus sobre mim e sobre a sua vida, para ser instrumento de Deus num mundo que está perdido, que está morto, que está sem vida, que está doente, que você olha a janela desse mundo que é esse grandão que você tem lá na sua casa, ele deve ser 50, 42, às vezes é plana. Se você tiver uma que não é plana, daí a visita já vai olhar para você e vai falar: mas o que está acontecendo nessa casa aqui? Será que Deus não está abençoando esse irmão? Mas entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Eu sei que a palavra de hoje não é uma palavra muito fácil. Mas quando não é fácil? Quando alguma coisa na nossa mente está equivocada. Quando a gente não consegue perceber o reino de Deus. Quando a gente não entende que o que é o que Deus diz. Como está a minha experiência com Jesus? Sustentado no que Jesus pode me dar? No que eu posso perceber daquilo que Ele é extraordinário? Ou sustentado por uma revelação de Deus, por um milagre? Pela loucura do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Aonde está a segurança da minha vida? O que tem lhe tirado a paz? Qual é o fruto da sua vida neste mundo? Você é chamado a ser sinal neste mundo, sinal do reino de Deus. E isto envolve sofrimento. A palavra de Deus não falou para nós que ia ser diferente, gente. A palavra falou que nós teríamos aflições. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho trata de descanso da alma. Ser cristão, ser um filho de Deus, ser discípulo de Jesus, é aqueles que levam o morrer. É saber que eu sou chamado ao serviço mesmo. E entender isso com uma alegria no coração, como um privilégio. É saber que eu sou chamado a amar, que eu sou chamado a me dar, a me gastar, não a me poupar. Porque todo aquele que quiser poupar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de Jesus Cristo, vai encontrar significado para ela. E o significado dela vai ser o próprio Jesus Cristo. E Deus nos chama como igreja, e aqui eu gostaria de falar desta responsabilidade, a perseverar, a continuar,
a prosseguir. Existe a igreja da multidão. Eu estava falando com uma pessoa, o rapaz chegou e me disse que havia uma comunidade com 100 membros. Um pastor firminho, sabe? Orientava o seu rebanho na palavra de Deus, ensinava, discipulava aquele grupo. Mas um dia ele saiu daquela comunidade. Um detalhe, a comunidade não passava de 100. 100, até que a denominação resolveu tirar aquele pastor e mandou um outro para lá. O outro já chegou com as campanhas. Campanha. Campanha, não sei o que, campanha não sei da onde, campanha. Em um ano a comunidade foi para 400 membros. Quem ficou com Jesus? No texto que nós lemos, quem ficou com Jesus? Que nós possamos ser contados entre aqueles que dizem assim: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Senhor, faz de mim instrumento de vida neste mundo, nesta cidade. Faz de mim atalaia, faz de mim instrumento do Teu Evangelho. Filho, mas isso aí, entenda, você vai precisar andar após mim, ou seja, você vai precisar ser meu discípulo. E se você quiser andar após mim, eu quero dizer que a primeira coisa é negar-se. Segunda é, dia a dia, tomar a sua cruz. Então, me seguir. O Evangelho da cruz de Jesus Cristo tem sido omitido. Tem sido pregado Jesus, mas não o Cristo crucificado. Tem sido pregado um Jesus que traz segurança, que traz saúde, cura, que traz prosperidade. Só que esse Jesus não mata. Esse Jesus não mata porque esse fulano já está morto para Deus. O Jesus que é o Cristo diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O Jesus que é o Cristo é aquele que mata o pecador na sua morte e ressuscita-o na sua ressurreição para ter uma vida nova, a vida de Cristo, a vida do reino de Deus, a vida daqueles que tiveram a sua consciência encharcada pelo Evangelho, para saber que este mundo está perdido, jaz no maligno, e que a esperança deste mundo é Jesus Cristo, e Jesus Cristo atuando e fazendo por meio do seu corpo, que é a sua igreja. Vai chegar a hora, já está chegando, em que talvez você não tenha a liberdade que você tem hoje para dizer da sua fé em Jesus Cristo. Mas que o Senhor nos dê a graça de, como igreja, nadarmos contra a maré. De, como igreja, não fazer do Evangelho um dogma, mas saber que o Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. De que Deus não nos chama para nos poupar, Deus nos chama para oferecer a nossa vida ao mundo, para que o mundo possa ter vida. Deus nos chama para servir, não sou eu quem digo isso, quem disse isso foi Jesus Cristo. A fazer da nossa vida, talvez essa não seja a melhor palavra, a dar a nossa vida, a entregar a nossa vida ao Senhor, tudo que somos. Senhor, o Senhor me atraiu no seu corpo no madeiro, eu sou teu. O Senhor me matou para este mundo, a tua palavra diz que eu não tenho nada a ver com o mundo, antes que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Que a única coisa que eu tenho para me gloriar é a tua cruz.
na qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Senhor, dá alegria na minha vida de saber que eu já tenho tudo, porque o Senhor me comprou com o seu sangue. Que eu já não tenho para onde ir, porque o Senhor me fez filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Senhor, eu não tenho mais bênçãos para receber, porque o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Senhor, a tua palavra diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que eu não queira sorver desse mundo, Senhor, mas que eu queira me dar às pessoas deste mundo. Senhor, vivifica a tua igreja, vivifica a minha vida. Faz de nós, Senhor, sinal do teu reino neste mundo. Dá-nos a alegria de viver em todo lugar, em todo tempo, o morrer de Jesus. Para que Jesus se manifeste, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que é morto. Sabe o que é isso? É Jesus se manifestar na nossa história. É Jesus se manifestar na sua vida, produzindo vida na vida do outro. É aquilo que Paulo vai dizer: em nós opera a morte, mas em vós a vida. Será que a gente não quer ir embora também? Será que a gente vai dizer assim: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor nos dê esta consciência, cada dia, a cada um de nós, e que Deus faça de nós instrumento de multiplicação desta consciência. De que Jesus vai dizer assim: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Nós possamos saber que a paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração. Mesmo o mundo está caindo na sua cabeça, as pessoas estão falando que é de outro jeito, mas aquela paz que guarda que excede todo o entendimento esteja guardando o meu e o seu coração. E que o Senhor nos levante como discípulos de Jesus Cristo, como filhos e filhas de Deus, num mundo que carece desesperadamente da revelação da glória dos filhos de Deus. Num mundo que está perdido, que se não for a igreja de Jesus Cristo, se não fosse a igreja de Jesus Cristo, a igreja da minoria, os discípulos de Jesus, aqueles que sabem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que lhe foram revelado isto, este mundo há muito que já havia perecido. Você é sal e luz. Sal é aquilo que conserva, que dá sabor. A luz é o sinal do reino de Deus, da vida de Cristo em nós. E isto envolve cruz e morte. Não saber que você foi crucificado há 2000 anos atrás, isso também é importante. Mas ficar só na sua cabeça, por isso que Paulo vai falar, levando sempre e por todo lugar. Cruz não é um dogma. Muita gente, já vi gente pregar sobre novo nascimento, sobre comorte com Jesus, e aquilo bater no meu peito e cair no meu pé. É a vida de Cristo, do Cristo crucificado, manifestando na nossa vida. Em amor ao próximo, em doação, em compromisso, em serviço, e entender em tudo isto a graça, o privilégio, porque tiveram os seus olhos abertos para ver o reino de Deus. Por isso nasceram de novo, para ver o reino de Deus, para ver o que ninguém pode ver, para ver que felizes são os que choram, que felizes são os mansos, que felizes são os pobres de espírito, que felizes são os humildes. O mundo vai dizer que é o contrário, gente, mas você vai saber. Por quê? Porque se você nasceu de novo, os seus olhos foram abertos para o reino de Deus.
E você vai sentir privilégio, alegria, contentamento naquilo que o mundo não diz para você que não é. Você vai ficar aguentando esse homem até quando? E essa mulher? Não, eu amo. Eu a amo. E o amor cobre uma multidão de defeitos. Eu atendi uma pessoa com uma crise terrível, só para encerrar. E ela dizia de que a única razão pela qual ela escolheu os caminhos que tomou foram as opiniões das pessoas ao seu respeito. O que elas vão pensar de mim? E se eu não fizer isto? É a opinião do mundo, de um mundo anticristo e anticruz, em um mundo sem graça. Mas eu queria dizer, para mim, para você e para ela, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E que Deus, o Deus de toda graça, é o Deus que veio buscar falidos, quebrados. É o Deus que não olha desempenho, porque sabe que nós não temos nada a oferecer a Ele, porque Ele é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Portanto, nos dá a liberdade de viver uma vida sem barganhas diante dEle. Se você quiser, isso lhe é dado. É o Deus que te ama não pelo que você faz, ama porque Ele é amor. Não por causa do seu desempenho religioso, moral, social, cultural. E veio servir você com a vida dele, para que você pudesse também ter vida nova, a vida de Jesus Cristo. Uma vida que vai brilhar neste mundo e que vai denunciar que as obras do mundo são más. Porque a vida que vai haver em você é a vida do próprio Deus em você. E isto é um privilégio e uma alegria sem tamanho. Amém? Pai, bendito é o Teu nome. Santifica o Teu nome. Revela a Tua palavra. Salva quem o Senhor quer salvar. Cura quem o Senhor quer curar. Pai, e nos use, Senhor, como instrumento da Tua graça. Pai, livra-nos, Senhor, de sermos pró-Jesus e anticristo. Dá-nos a graça de entender, Senhor, que a única proteção que temos é a Tua palavra. E ela não falha e não volta vazia, Senhor. E a Tua palavra diz que ainda que nós morramos, se nós estivermos em Cristo, Senhor, nós viveremos. Nada neste mundo pode mais tocar a nossa vida, Senhor. Nem principados e nem potestades. Porque nós estamos escondidos em Cristo, Senhor. Porque nós estamos guardados no nome que é sobre todo nome. Pai, isso não significa que nós não teremos problemas, Senhor, que o carro não baterá, que o ladrão não assaltará, que a doença não chegará. Isso significa, Senhor, que nada dessas coisas que eu citei pode dar a última palavra ao nosso respeito, porque é o Senhor quem é o nosso Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra ao nosso respeito. Portanto, Pai, livra-nos, Senhor, de um espírito de timidez e dá-nos, Senhor, um espírito de intrepidez para anunciar, Senhor, aos que estão em trevas, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. O evangelho que não dá brecha ao pecador, antes mata o pecador, para depois dar vida novamente, mas agora a vida que é de Deus. Um evangelho que não está preocupado com questões cosméticas, Senhor, com aparências, mas um evangelho que sonda as profundezas do coração. Pai, dá-nos esta intrepidez, Senhor, de anunciar em Cristo, Senhor, a salvação, Senhor, para este mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.